Nosso amado irmão Tiago Felipe Nascimento. Aleluia. Vamos estar orando agora pela vida do Tiago, amém? Que nessa noite tem essa responsabilidade. E eu tenho certeza que você não vai sair da mesma forma que você entrou nessa noite. Levante as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, ó Pai, porque, ó Deus, Tu tens, Senhor, trazido para nós, Pai, uma geração, Senhor, que tem feito a diferença, Pai. Uma geração, Senhor Deus Todo-Poderoso, nova, ó Deus, que ouviu, Senhor, milagres, Pai, sinais e maravilhas, quando eles eram ainda pequenos, adolescentes, ó Pai. Mas o Senhor tem agora, Senhor, grandes coisas, coisas maiores ainda. E que o Senhor possa usar a vida do Tiago nessa noite, Senhor. Ó Deus, operando sinais e maravilhas, que a palavra de Deus nessa noite venha transformar completamente, Senhor Deus, mentes, Pai. Que a mente de cada um esteja cativo agora, Senhor. A Tua palavra, a mensagem que está no coração do Tiago, possa fazer uma revolução nessa noite, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa a sua casa, abençoa a vida da Letícia, abençoa a sua casa, seu trabalho, Pai. Ó Deus, seus projetos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo é que nós oramos. Amém, igreja? Aleluia. Aliana, eu vou trocar com outra aqui, tá? Eu gosto mais de azul. Tô brincando. Boa noite, querido. Boa noite. A paz do Senhor. Aleluia. Eu estava ali em cima, atrás das telas ali da filmagem, na hora que o pastor Adelso deu o anúncio da apóstola Denise com relação ao jogo domingo. Estava fechada no cinto do irmão, assim, que ele assim, deu para ver a lágrima descendo aqui misericórdia. Quando falou que não ia ter culto à noite. Mas eu só queria, você que ficou mais feliz com essa hora do que com a adoração, eu só queria reforçar aqui, né, que o pastor falou, não é que assim, rapaz, a igreja tá mal, né, cancelaram até o culto pela final da Copa, mas é uma preocupação, na verdade, com a sua segurança. Sabe que nessa hora não passa ônibus, não passa carro, não passa fogos, tem um monte de gente dando tiro pro alto, na hora se perde, se ganha. Então é uma preocupação com a sua segurança e de toda a igreja, e cuidado com a sua casa. Querido, eu tenho algo para compartilhar com vocês nessa noite, muito desafiador. Antes da gente começar isso, eu queria liberar todas as nossas crianças que vão lá para o trabalho no Ministério Infantil. Se você está aí com seu filho, sua filhinha, seu filhinho, você pode liberar ele para ir para a aulinha lá, receber uma palavra do Senhor. Lucas, se puder botar um pouquinho aqui para mim também, tá? Estava te falando anteriormente, eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês que me desafia muito e eu creio que vai te desafiar também, mas é uma palavra para todos nós. Estou aqui com a missão de te exortar, de ensinar, mas exortar e se puder já botar a imagem lá, a primeira imagem. O que eu queria falar com você nessa noite tem a ver com desenvolver uma cultura do reino. Eu não sei se você percebeu, mas muito tem se falado nesse tempo sobre cultura do reino. E talvez uns 2 anos atrás eu ministrei uma palavra aqui para a igreja que falava sobre uma nova cultura. De uma forma muito resumida, de uma forma simplificada,
Essa música faz parte do CD Ministério Tomando Lugar, que é um CD, uma série de CDs que eles estão fazendo, esse é o primeiro deles. Chama Ambientes, esse CD chama Paz. E eu te recomendo esse CD para você em casa que gosta de entrar no seu quarto, você orar, buscar Deus, trazer um ambiente de paz para sua casa, para o seu quarto, para o seu lugar. Uma excelente sugestão. E por que essa música vai ficar tocando enquanto você está ministrando? Porque, como eu já ministrei aqui naquela palavra, naquela palestra sobre música secular, existem, quando Davi tocava sua harpa, os espíritos malignos iam embora de Saul. Então, eu entendo na palavra que a música ela tem poderes espirituais, tanto de expulsar espíritos, como de atrair espíritos. E a ideia é nós precisamos atrair a presença de Deus nesse lugar, e que essa melodia possa acalmar a tua alma, alinhar a tua alma, as tuas emoções, para que o teu espírito possa ouvir o Espírito de Deus quer falar contigo nessa noite. Vamos dizer amém? Amém. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer nessa noite é o teu entendimento: o que é que Jesus veio fazer aqui na Terra? Não sei se você já se perguntou isso, mas certamente não foi uma coisa só. Jesus veio para a Terra com uma missão, mas essa missão ela não era um único objetivo. Mas o que eu quero, essa pergunta é simplesmente para te esclarecer, abrir o teu entendimento a respeito de algo muito importante. Jesus não veio para a Terra para fundar uma religião. Jesus não veio ao mundo para fundar uma religião evangélica. Não foi isso que Jesus veio fazer na face da terra. Jesus veio, eu diria, uma forma da gente resumir tudo que Jesus veio fazer aqui na terra, e talvez o que eu considero que é mais importante. Jesus veio implantar o reino de Deus. Jesus, a todo momento, quando ele confronta a religiosidade, porque não foi nenhuma nem duas, foram várias vezes que Jesus veio, Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele confrontou os religiosos da época. Muita gente, quando lê essas passagens, pensa que Jesus estava comparando a religião judaica com a religião evangélica, e não era isso que Jesus estava fazendo. Jesus estava comparando a religião, seja qual for, com o reino de Deus. A diferença entre alguém que vive uma religião e alguém que vive o reino. Esse termo evangélico, igreja evangélica, é uma nomenclatura que o mundo deu para nós, para aqueles que seguem o evangelho, que creem no evangelho de Cristo, por isso os evangélicos. Mas eu não sei como você responde essa pergunta, mas quando alguém me pergunta qual é a minha religião, normalmente eu digo: olha, eu não tenho religião. Eu sigo a Deus, eu amo muito a Deus, sigo a palavra de Deus e frequento uma igreja que você costuma chamar de evangélica, mas eu... Às vezes você fala assim: você é uma pessoa muito religiosa. Eu falei: não fala isso para mim, porque isso para mim você está me xingando. Eu quero que você seja uma pessoa religiosa. As pessoas não têm um entendimento profundo dessa palavra. Mas a ministração dessa noite tem a ver com isso. Porque Jesus nunca teve a intenção de fundar uma religião. A Bíblia, ela não é o livro da religião evangélica. A Bíblia é a palavra de Deus. E muita gente, você sabe que muitas religiões usam trechos, ou toda, ou com interpretações diferentes, mas usam a Bíblia. As religiões se apoderaram da Bíblia. Jesus não veio, a vida de Jesus não foi para fundar uma religião, porque se tinha uma coisa que Jesus veio quebrar, uma cultura, foi a religiosidade. E eu quero primeiro te explicar o que é uma definição de um religioso, de religiosidade. A definição de religião tem a ver com um conjunto de ritos e cerimônias sacrificiais ou não, ordem ou congregação religiosa, obrigação moral. Muita gente deixa de fazer algo
religiosidade? Sabe o que é religiosidade? É você sair todo domingo da sua casa para vir para esse lugar, ou uma vez por semana sair da sua casa, e até mesmo um grupo, ou para circular, simplesmente porque você tem que ir. Isso torna algo comum, algo habitual, se torna parte da sua cultura. E a igreja domingo, mas eu quero dizer o seguinte, tem cerca de mais de 100 milhões de pessoas no Brasil que se dizem católicos, que vão à igreja todo domingo também. E a salvação está em ir à igreja. É muito importante a gente estar aqui. Inclusive, Jesus orientou que nós nos reuníssemos, como nós estamos fazendo aqui nessa noite. Mas não é isso, não é sair da minha casa e vir à igreja que me faz alguém que está vivendo de acordo com o reino de Deus. Não é a igreja que me traz salvação. Nós vamos falar sobre esse conceito de igreja um pouquinho mais para frente, mas eu quero te dar uma introdução sobre aquilo que nós vamos falar nessa noite. E que o Espírito Santo possa abrir os nossos olhos para tudo aquilo que na nossa vida tem se enquadrado nesse conceito de religiosidade. Quero que você entenda o perigo disso nessa noite, mas principalmente que o Espírito Santo possa estar trazendo luz, trazendo entendimento a todos nós nessa noite e falando ao teu coração. Você quer ver uma coisa? Eu vou te fazer uma pergunta, eu fiz isso aqui algumas vezes, mas você já se perguntou por que a igreja não tem transformado o mundo? Jesus e os seus 12 discípulos transformaram a história da humanidade. Jesus e mais 12 homens transformaram a história da humanidade. Hoje nós estamos aqui por causa de Jesus e os seus 12 discípulos. Hoje, na verdade, no ano de 2000, só no Brasil, nós tínhamos cerca de 26,2 milhões de evangélicos. Isso no ano 2000. Em 2010, nós passamos para 42,3 milhões de evangélicos. Em 10 anos, a gente praticamente dobrou o número dobrou-se o número de evangélicos na nação brasileira. E de 2010, de 2000 para 2010, de 2000 para cá, eu te pergunto, a violência diminuiu ou aumentou? O roubo diminuiu ou aumentou? O número de adolescentes engravidando diminuiu ou aumentou? O número de mortes, tudo que tem a ver com o pecado, com que o reino das trevas, a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ou morte e destruição. Responda para você mesmo. Diminuiu ou aumentou? Então por que a igreja não está fazendo o seu papel principal? Que é transformar o mundo. O que tem de errado? Se nós dobramos o nosso poder numérico, na minha opinião, a igreja, toda vez que eu disser igreja nessa mensagem, não entenda como a nossa igreja apenas, mas a igreja de Cristo espalhada pela face da terra. Eu entendo que a igreja ela cresceu muito, mas o nível de justiça não acompanhou esse crescimento numérico. Justiça. A Bíblia diz que o reino de Deus é um reino de paz, alegria e justiça. Justiça fala de justos. A Bíblia muitas das vezes se refere a aqueles que foram separados, escolhidos por Deus, aqueles que passaram a ter uma nova vida em Cristo, se refere como santos, como se refere a eles como ovelhas, mas a Bíblia também se refere como justos. Justos são aqueles que praticam a justiça. Então, a minha constatação é que nesses 10 anos, o que cresceu não foi o reino de Deus, o que cresceu foi a religião evangélica. Cresceu o número de pessoas que vão à igreja, apenas. Mas não cresceu o número de pessoas que realmente têm buscado e principalmente manifestado o reino de Deus. Vocês estão entendendo até
só, eu estava numa ministração com o pessoal que toma um lugar, eles ministraram em duas igrejas além da nossa, que estiveram aqui. Eles foram numa outra igreja, o pastor fez um exercício muito interessante. Eu queria repetir esse exercício aqui com vocês, porque você vai entender por quê. Então é o seguinte, o exercício é o seguinte. Eu vou pedir, não precisa fazer agora, mas eu vou pedir que você feche os seus olhos. Todos nós vamos fechar os olhos. E eu vou falar uma palavra. E quando eu disser essa palavra, você vai se concentrar e dizer para mim, você vai dizer para você mesmo, qual foi a primeira imagem que veio à sua mente. Porque cada palavra aciona algum conceito no nosso cérebro que associa com alguma coisa. Inclusive, eu já falei isso aqui, mas só para você entender como funciona. Uma vez eu vi alguém falando que é muito comum a gente ter dificuldade de gravar o nome da pessoa, né? Mas a pessoa, às vezes, numa conversa, ouve, por exemplo, meu nome é tal, você começa a conversar e depois você está assim, a gente não presta muita atenção e, na verdade, a nossa cabeça está cheia de informações. Então, uma técnica que sei lá o que ensinou, ele falou o seguinte: quando você ouvir o nome de alguém que você está conhecendo agora, uma das técnicas de memorização é você analisar bem a fisionomia daquela pessoa, você grava bem a fisionomia dela e muito provavelmente você vai conhecer outra pessoa, você já conhece outra pessoa com o mesmo nome. E aí vamos dizer que eu conheço alguém no trabalho que o cara se apresenta e fala: meu nome é Michel. Na hora eu olho pro rosto dele e lembro de quem? Do Michel, que eu já conheço. Ele eu já sei o nome, já está gravado. E aí é como se eu gravasse o arquivo, eu não preciso criar um arquivo novo, entendeu? Eu junto com o arquivo do Michel, eu olho pro rosto dele e lembro do rosto do Michel aqui da igreja. Pronto, agora eu não criei um arquivo novo, porque mais o espaço está cada vez mais difícil, né? Então você aproveita um arquivo que já tem, você só junta ali, entendeu? Naquela mesma pastinha dos Michéis que você conhece. Então quando você ouve um nome, uma palavra, isso aciona alguma imagem, alguma lembrança, você tem alguma associação no teu cérebro, porque se é uma palavra que para você já faz significado. Se eu falar uma palavra que você nunca ouviu falar, aí você não tem nenhuma associação, você vai dizer: eu não sei o que significa essa palavra, eu vou te explicar o que é essa palavra, o conceito, mas eu só vou usar palavras que você já conhece. Então a brincadeira é essa, o exercício é esse. Eu vou falar algumas palavras, mas eu vou falar palavras que estão de olhos fechados. E você vai mentalizar qual é a primeira. Tem que ser, se você demorar 3 segundos, assim, pensando em associar uma imagem, não serve. É a primeira imagem que vem à tua mente quando eu disser essa palavra. Onde toca fazer esse exercício? Então vamos lá, você fecha seus olhos agora. Procura se concentrar. Diz que a brincadeira é quem tiver a imagem mais rápido, tá? Não é essa, mas concentrado. Na minha voz eu vou te falar uma palavra e uma imagem vai vir à sua mente. 1, 2, 3. Cachorro vira-lata. Pode abrir os seus olhos. Apareceu uma imagem na tua mente, apareceu? O que você viu? Um cachorro sujo na rua? Apareceu alguma imagem para você, eu tenho certeza disso. Entendeu como funciona, né? Todo mundo entendeu como funciona? Ok, agora fecha os teus olhos novamente. Todos os olhos fechados. Se concentre novamente. 1, 2, 3. Igreja. Pode abrir os teus olhos. Você não precisa dizer o que você viu, mas eu vou te falar o que eu imagino que você tenha visto. Uma construção com aquela torrezinha, um sino, alguém balançando o sino. Foi mais ou menos isso? Um prédio. A maioria viu um prédio, uma construção. Quem viu alguma coisa diferente de um prédio, uma construção? Quem ousa falar aí o que você viu? Jesus. Pessoas. Meus irmãos.
Gente que viu esse local aqui. Então, olha que interessante. Por que eu queria fazer esse exercício com você? Porque a Bíblia nunca se referiu à igreja como um prédio ou uma construção. Nunca. A Bíblia chamava isso de templo. Mas igreja nunca foi usado na Bíblia para se referir a uma construção. E a maioria das pessoas vem, quando faz isso, a maioria vê uma construção, seja como for, a representação que você tenha, mas como uma construção. Você quer ver uma representação prática disso? É que a maioria das vezes fala assim, não, hoje eu vou na igreja. E se igreja são pessoas reunidas em nome de Deus, que isso é igreja, eu e você reunidos para cultuar a Deus, isso é igreja. Pensa bem nessa representação que realmente é o que significa. Não faz sentido essa frase, eu vou na igreja, né? Porque você é a igreja, eu e você somos a igreja. Então a gente deveria dizer, hoje eu vou cultuar com meus irmãos, né? Hoje, enfim, eu sei que é muito mais, é um detalhe, assim, talvez um preciosismo, mas isso tem a ver com o conceito que está dentro da nossa mente a respeito de igreja, que não tem nada a ver com uma construção, com o templo. Igreja tem a ver com eu e você reunidos para cultuar a Deus. Quantos dizem amém? Então, com o tempo, a religiosidade ela vai tomando espaço nos nossos pensamentos, naquilo que a gente acredita, e isso reflete nas nossas atitudes. A palavra igreja vem do grego, que diz eclesia, que é composto de dois radicais gregos. Ek, que significa para fora, e Eclésia ou eclesia, que significa chamados, ou seja, igreja significa chamados para fora. No Novo Testamento, a palavra igreja aparece por diversas vezes, sendo utilizada como referência a um agrupamento de cristãos e não a edificações ou templos. Eles entravam nos templos dos judeus para mostrar a eles a verdade e por isso que eram mortos e perseguidos. Então, com esse entendimento, a gente não deveria dizer que eu vou na igreja se nós somos a igreja. Então, isso é apenas um exemplo para te dizer que Jesus ele veio para propor uma nova cultura. O que eu quero dizer? O que significa a palavra cultura? Cultura, por definição, é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Então, olha só, a gente tem uma cultura como brasileiro, existem coisas que fazem parte da cultura do brasileiro. Por exemplo, agora que está com um número, são mais de 600 mil turistas, agora não me recordo se é no Brasil ou só no Rio de Janeiro, mas são mais de 600 mil turistas esse número. E em todas as entrevistas, todo mundo sempre menciona, porque o povo brasileiro é muito alegre, ele é muito amistoso, é muito simpático. Isso faz parte da cultura do brasileiro. É que se você nunca teve a oportunidade para ir para fora do Brasil, principalmente fora da América Latina, você nunca pôde experimentar como outras culturas. Mas eu quero te dar só um exemplo. Sabe quando você encosta e fala assim, ei, você não pode dar informação? Quem já fez isso aqui alguma vez? Você cutucou alguém para dar uma informação? Ou já foi cutucado? Se você fizer isso nos Estados Unidos, provavelmente a primeira coisa que você vai ouvir é assim, por que você encostou em mim se você não me conhece? Porque para eles não é comum você tocar em outra pessoa se você não tem intimidade, se você não conhece a pessoa. Não é grosseria, é uma questão cultural, né? E na Europa, então, nem se fala se você fizer alguma coisa assim parecida. Os que chegam aqui ficam impressionados, que vão pedir uma informação, o cara, eu te levo lá, entra aí, te dou a carona. O cara fica assim, que isso? Então, isso faz parte da cultura como brasileiro. Existem coisas que faz parte da cultura como carioca, né? Existem coisas da cultura nordestina, da cultura do gaúcho, existem coisas que faz parte da cultura carioca.
Uma das coisas que faz parte da cultura do carioca, você deve ter visto isso em alguns vídeos cômicos, mas é uma coisa assim, você encontra alguém que você não vê há muito tempo, um colega teu de colégio, um ex-vizinho, alguém que você não vê há muito tempo, e aí, ô fulano, quanto tempo e tal, que legal, cara, como é que você tá? Eu tô bem e tal. E o final da conversa geralmente é assim, pô, vamos marcar alguma coisa aí, cara. Ah, beleza, vamos marcar, a gente marca assim, te liga e tal. Vai embora, você marcou? Nem ele, né? Isso é quase um tchau, hein, ó. Só se viu aqui, não vamos se ver mais, eu acho, e tal. Não te ligo, tu não me liga. É isso que quer dizer quando você fala, vamos marcar aí o negócio e tal. Isso é a cultura do carioca. Inclusive, eu sempre lembro que o pastor Ralph, quando falava da chegada dele aqui no Brasil, era uma das coisas que ele mais tinha dificuldade de entender. É que ele falava assim, nem sempre o que eu ouvia dizer, já tinha dificuldade da língua, né? Nem sempre quando o cara dizia alguma coisa, significava realmente aquela coisa. Esse vamos marcar uma dessas coisas. Eu lembro que ele falava, quando ele falava assim, pô, vou marcar pra você lá em casa, aí tá bom, amanhã eu posso. Aí a pessoa, não, vamos ver, aliás, não pode amanhã e depois de amanhã, eu também posso. Já abri a agenda dele, que horas você quer marcar na sua casa? Eu tô me ligando aqui, eu já te falo já. Tá. Né? Porque a gente não queria dizer que queria marcar mesmo. Eu falei assim, mas eu não entendi isso. Aí chegava pra Alice e falava, mas Alice, ele não disse que queria marcar? Por que ele ficou fugindo do assunto? Não, Alves, ele disse, mas não é isso que ele quis dizer. Então, tudo isso e tudo aquilo que eu mencionei, crenças, arte, hábito, tudo isso forma uma cultura. Uma cultura. Hábitos, costumes, isso constrói uma cultura. E o que eu quero te falar essa noite aqui, uma cultura, ela não muda do dia para a noite. Não é lendo o versículo, então foi isso que Jesus disse, tá bom, então daqui para frente vai ser assim. Não é do dia para a noite que você muda uma cultura. Tem gente que viaja, vai morar em outro país, outra cultura. A pessoa fica anos e anos e não se adapta e volta, vem embora para o Brasil porque não se acostumou com aquela nova cultura. Não se acostumou, não conseguiu se enquadrar naquela nova cultura. Isso tem a ver com o horário que as pessoas dormem, sabe, afinidade de hábitos da sociedade. E foram esses hábitos que Jesus veio dizer, olha, eu sei que aqui vocês têm esse costume, né? Mas no reino de Deus, no reino dos céus, é desse jeito aqui, ó. A cultura lá no reino dos céus é assim. Então, por exemplo, aqui vocês dizem que deve amar o próximo, né? Mas o reino dos céus diz o seguinte, que você não faz bem nenhum quando você ama o teu próximo ou alguém que é seu amigo. O reino dos céus diz que você tem que amar o teu inimigo. Aí sim, você está vivendo o reino de Deus. Isso é muito bonito de ouvir, mas traz isso para a tua realidade. Alguém tem um trabalho que só te prejudica, fala mal de você, puxa o teu tapete e faz de tudo para acabar com a tua vida. E Jesus vem e diz assim, olha, eu te digo que você tem que amar aquele cara lá do teu trabalho. Amar sua esposa, seus filhos, seus amigos é muito fácil, isso aí qualquer um faz. O seu desafio é amar os seus inimigos. É assim, tá bom, Jesus, entendi. Agora eu entendi, Jesus. Pronto, já estou amando, já amo, do fundo do coração. Não é assim. Os antropólogos dizem que para você tornar algo parte da sua cultura, você deve repetir esse hábito pelo menos 2 vezes ao dia durante 40 dias. Eu achei muito interessante que é exatamente 40 dias o tempo que a gente faz de jejum e oração. Uma cultura de santidade, de busca a Deus. Mas eles falam, no mínimo 40 dias, com 2 repetições por dia, para que você insira aquilo na tua cultura. Então, olha só, a gente está falando de cultura, está falando de religiosidade, praticamente toda essa mensagem vai sempre comparar esses 2 lados, mas eu quero te dar um exemplo. Um tempo atrás, tinha uma irmã aqui na nossa igreja, ela não faz mais parte da nossa igreja, ela está em outra igreja, mas que todo culto de domingo, eu só encontrava ela aqui aos domingos, e eu reparava que ela sempre estava do lado de fora. Acabava o louvor, eu ia ali beber uma água, ou fazer o que fosse, ir no banheiro, ela sempre estava por aqui, pelo lado de fora. Dificilmente eu via ela aqui do lado de dentro.
Isso me chamava a atenção de certa forma. Então, analisa isso. A pessoa saía todo domingo da casa dela para vir para a igreja, né? E ficava ali fora. Ficava me perguntando, será que essa pessoa não se sente constrangida? Será que ela não gosta do pastor que está pregando? Ficava tentando entender a atitude. Mas sabe que atitude é essa? Para ela estava na igreja. Porque a igreja para ela era esses 4 metros quadrados aqui que cercam esse terreno. Ela estava na igreja. Enquanto que a igreja estava aqui dentro. Não por causa das paredes, mas porque nós estamos reunidos aqui dentro. Sabe, então alguém que sai todo domingo da sua casa para ir para um local, simplesmente por ir para o local, e qual o perigo da religiosidade? É porque geralmente a pessoa que faz isso, ela não tem um entendimento. Para ela está indo na igreja. Para ela, não, eu quiser para a igreja, não, porque eu quero ser salvo. Isso não tem nada a ver com salvação. A gente vem aqui para ser edificado, para aprender, para N coisas, mas se você veio 100% de aproveitamento todos os cultos da igreja, você não vai ser mais salvo do que o que veio metade dos cultos. Não tem mais salvo menos salvo. Ou você tem a salvação ou não tem. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então olha só, ainda falando sobre isso, né? Aí talvez fale assim, puxa, graças a Deus que eu não fico lá fora. Não foi uma nem duas, aliás, hoje de manhã, eu acho, foi hoje de manhã, o Anderson estava comentando comigo isso, e aí eu lembrei que eu também já falei para ele, eu já vi também situações assim, que dali de cima você, né, tem a visão, é quase como daqui, né, mas dali é ainda melhor do mezanino, porque, não sei se você já reparou, mas várias vezes no louvor, o apóstolo Ari Caetano fica ali de cima, porque daqui, se você estiver com o celular virado, por exemplo, como eu estou aqui, você não sabe se eu estou vendo a Bíblia ou se eu estou no Facebook, mas de lá dá para ver. E você sabe que tem vezes que o irmão fecha na câmera e não dá para botar no ar porque a pessoa está no celular e está no Facebook. Mas aí, o Anderson estava comentando comigo que ele viu um adolescente jogando no celular, sabe? E não era aquele joguinho discreto que a pessoa dá só um toquinho, amém, pastor. Era aquele de tal. Ele falou que ficou olhando assim, pensando assim, gente, o que a pessoa está fazendo aqui? O que adianta eu vir aqui na igreja, sabe, para sentar lá no fundo? Nada contra quem está aí no fundo, não, tá? O cara já está com o celular assim pro alto, assim, ó. Tava com o celular. Fica lá no fundo no celular. Religiosidade. Porque todo mundo acha assim, o fulano está todo culto aqui, mas Deus sabe o que está no seu coração. Para Ele não importa o que você parece ser Deus, para Ele importa o que você é. Sabe, então, aí a gente falando sobre isso, eu fiquei pensando assim, é um caminho, sabe o que vai acontecer? Era uma criança, pré-adolescente talvez, mas ele já vem para cá com esse entendimento, que ele precisa de uma distração para estar aqui. Quando se tornar um adolescente, não vai ser o joguinho, vai ser o Facebook. Quando ele ficar mais velho, sabe, talvez continue no Facebook se não tiver outra rede social, mas talvez seja ficar lá fora. Ou talvez quando ele ficar mais velho, seu filho diga para você que não quer mais vir na igreja. E aí você se pergunta, por que meu filho não quer mais ir na igreja? Não está entendendo? Então, só para eu abrir esse parênteses aqui, que tem muito a ver com pai e filho. Na minha época não tinha iPad, não tinha celular, né? Longe de criança ter esse tipo de entretenimento. Mas eu lembro muito bem que os meus pais não me deixavam levar brinquedo para a igreja. Tá? E se você tem esse costume, eu não quero te criticar. Você até fala assim, Tiago nem tem filho, tá falando aí, mas eu já fui filho. E eu quero te ensinar a forma que os teus apóstolos me criaram. Porque isso foi parte do processo da minha vida para eu chegar até aqui. Creio que vou chegar muito mais longe, mas para chegar até aqui. Então, eles nunca me deixaram trazer brinquedo para a igreja. Por quê? Porque eu não tenho que ter uma distração na igreja. Por mais que a criança seja pequena, né? Fala assim, não, mas ele não vai entender o que vai ser dito. Né? As crianças, graças a Deus, na nossa igreja tem
uma visão muito forte a respeito de trabalho infantil. Nossas crianças não ficam largadas. Tem um trabalho lá, mas tem muito pai que deixa a criança largada aqui. Não está nem lá em cima, nem aqui. Está largada aqui no terreno, jogando futebol, soltando pipa, seja o que for. Não tem a ver com idade, tá? Não tem a ver com idade. Tem a ver com posicionamento dos pais, porque aquilo que ele vê em você é o que ele vai reproduzir mais tarde. Rafaela, coloca a foto daquela da Sofia para mim, por favor. Olha essa foto aqui. Essa aqui é a Sofia, filha do Marcos e da Fernanda, Marcos Brunet, que esteve com a gente aqui no congresso. Ela aí tinha aproximadamente 2 anos de idade. Isso foi no momento de louvor e adoração que eles estavam numa igreja. E a mãe dela não mandou ela levantar a mão. A mãe dela não mandou ela fechar os olhos. Na verdade, nessa hora, a mãe dela, o Marcos estava ministrando, a mãe dela também estava de olhos fechados e adorando, e o fotógrafo fez esse registro aí. Uma criança de 2 anos de idade. Então eu trouxe isso só para te provar que não é pela idade. Não é pela idade. Eu quando vi essa foto eu fiquei muito tocado. Muito tocado. Essa é a foto do perfil do Marcos. Pode voltar, obrigado. Eu falei, Marcos, que foto, cara, que foto linda aquela. Ele falou, pois é, Thiago, poxa. Eu falei assim, mas aquilo é fruto do que ela vê em casa. Porque a gente adora junto em casa. A gente tem esse tempo em casa. Isso ela não aprendeu na igreja, ela aprendeu em casa. Então, não tem a ver com idade. E o que eu quero fechar essa parte aqui, falando principalmente para pais. Eu ouvi uma palavra de um amigo, uma revelação muito forte. Você sabe que no Apocalipse fala dos 24 anciãos que depositam as suas coroas aos pés de Jesus. Quantos já leram essa passagem, já ouviram falar? Amém. E talvez você não saiba, mas, se não me engano em Salmos, talvez em Provérbios, tem um versículo que diz que a glória, em algumas versões diz, a coroa dos pais são os filhos dos filhos. Vou repetir para você. A coroa dos pais são os filhos dos filhos. É quase uma pegadinha de português. Mas o que é a coroa dos pais? São os netos. E ele estava falando sobre essa passagem, esse meu amigo estava falando sobre essa passagem dos 24 anciãos, e comparando com esse versículo, porque fala a coroa dos anciãos, em algumas versões fala, ele estava dizendo que, falando sobre a história dos avivamentos, e a única coisa que como é que diz, que une todos os avivamentos, cada um teve uma história em particular, a única coisa que todos tiveram por igual, que aconteceu com todos, ele não continuou até hoje, ele acabou. E o que ele estava falando? Qual é o segredo de um avivamento perpétuo, duradouro, contínuo? É que isso seja ensinado para as próximas gerações. Então, aquela passagem dos anciãos colocando as coroas aos pés de Jesus é uma geração apresentando a outra geração ao Senhor Jesus, colocando a sua geração futura aos pés do Senhor Jesus. Esse é o segredo para um avivamento contínuo através de gerações. Então, você como pai e mãe, entenda a importância que você tem na formação não religiosa, mas na formação de reino, o entendimento de reino para os seus filhos que você tem dado. Então Jesus ele veio mudar a nossa cultura, mas a tendência é que nós queremos manter a nossa cultura servindo a Deus. Se você tenta fazer isso, você sempre vai viver em conflito, um eterno conflito. Porque a nossa cultura é totalmente diferente da cultura do reino de Deus. Então, repara que eu vou te falar alguns princípios básicos do reino de Deus. Agora me ocorreu, eu falei assim, estou falando, a gente não leu um versículo ainda, né? Que crente é esse? Você não precisa abrir, mas você lembra que eu falei de justos? Quem lembra que eu falei de justo, de justiça? Que a igreja cresceu, mas não cresceu a justiça. Quantos lembram daquela passagem? Está lá em Gênesis, que o profeta começa a falar com Deus, Deus diz que vai, depois se você quiser
comparar, está lá em Gênesis 18, versículo 32. Deus diz que vai destruir Sodoma e Gomorra, e o profeta começa a falar assim, Deus, se tivesse 50 justos naquela cidade, você poupa a cidade? E Deus fala, tudo bem, se tiver 50 justos, eu vou poupar a cidade. E aí continua, mas e se faltar 5 justos? Se tiver 45, ainda assim você vai poupar a cidade? Tá bom, se faltar 5, ainda... E vai até chegar a 10. Se tiver 10 justos, você vai poupar a cidade? O resumo daquela conversa é o seguinte: não importa o nível de pecado, de injustiça, não importa o quanto disso haja em uma cidade. O que importa para Deus é se há ou não um justo ali. Pode haver muito pecado, muita injustiça, muita prostituição. Não é isso que define se Deus vai aniquilar ou não aquela cidade. Para Deus importa se há um justo ali. Um justo pode salvar toda uma cidade. Então, por que eu estou falando isso? Desculpa, que eu devia ter falado isso lá no comecinho. Mas eu vi uma frase do Luiz Hermínio, que prega muito sobre isso, sobre o reino de Deus. Ele fala assim, ó: o que destrói uma geração não é a presença do ímpio ou do pecado, é a ausência do justo. Isso destrói uma geração. Então, voltando aqui para a cultura. O reino de Deus, ele basicamente é regido por leis inversas às nossas. Olha só, em Mateus, se não me engano, 5, 6 e 7, tem a ver com o sermão do monte, o sermão da montanha. Muita gente fala assim, não, se você tiver que pegar uma coisa, a essência do que Jesus falou, resumo de tudo, está lá no sermão da montanha. E Jesus fala algumas coisas ali que eu vou compartilhar com vocês aqui. Mas eu quero te fazer entender isso, que a maioria das... basicamente o reino de Deus, ele é regido por leis inversas à nossa cultura. A cultura do reino dos céus é uma cultura inversa à nossa. Jesus disse assim, ó: aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Aí você para analisar isso. Como assim que quer ser o maior? Que ser... Não, que quer ser o maior tem que ser o maior. Não é maior. Você pensa em matemática, em português, a frase não tem concordância, está errada essa frase. O maior tem que ser o maior. E o menor é o menor. Jesus, não. Jesus diz para você assim: o que você aprendeu na escola, a tua vida inteira, o que teus pais te ensinaram, lá na tua empresa, na tua faculdade, esquece tudo isso. Eu te digo que no reino dos céus, aquele que quer ser o maior, tem que ser o menor. Isso é frase para você ficar pensando um ano inteiro nessa frase daí. Porque na cultura você, tá bom, como diz, né? Entendi, Jesus, vamos para a próxima, essa eu já peguei, né? Isso é uma cultura que a gente tem, seja na tua vida profissional, na faculdade. Tenho certeza que quando você foi para o teu colégio, a tua mãe te incentivou que você fosse o melhor da turma. E eu não estou aqui falando que você tem que tirar as notas mais baixas, não, pelo amor de Deus. A mãe vai vir com 3, né? Ai, mãe, ó, o Thiago falou lá na igreja, ó, sou o maior no reino dos céus. Não é disso que eu estou falando, não. Sem esforço. O que eu estou falando é o sentimento, a essência. Não é eu tirar nota boa ou tirar nota ruim. É a essência de ser o maior, de ser o melhor. Porque com essa orientação, o que vem embutido aí no sentimento é esse: filho, você tem que ser o melhor. Você tem que ser melhor que os coleguinhas. Mas mãe, todo mundo... Quantas vezes eu falei isso? Mãe, eu tirei 6, mas a maioria tirou 5. Né? Ou seja, eu estou dizendo que, ó, eu estou bem pra caramba, não reclama não. Entendeu? Porque o sentimento é esse, não é a nota, é ser melhor do que os outros. E Jesus vem e dá uma frase dessa: está tudo errado. No reino dos céus, aquele que quer ser o maior tem que ser o menor. Jesus disse: os últimos serão os primeiros. Qual é a criança que quer correr uma corrida e quer chegar por último? O último, na nossa cultura, na nossa sociedade, o último quer dizer como derrota, como desqualificado, como não tem valor, você é zombado, é humilhado. Último, essa palavra último, estou falando, Jesus não estava falando, quando você apostar a corrida, não era disso que Jesus estava falando. Mas essa palavra último, para a nossa cultura, só vem coisas depreciativas. Ninguém quer ser o último. Quem chegar por último é a mulher do padre, diz o ditado popular. Quem quer ser mulher do padre? Está entendendo? Na nossa cultura não tem nada de bom nessa palavra último.
E Jesus diz isso. Jesus diz que os últimos serão os primeiros. Jesus disse: a maior alegria em dar do que receber. Que frase bonita. Mas eu te pergunto, quando você fica mais feliz? No seu aniversário, isso é tá cada vez mais raro, mas a gente vai falar disso já. Chegam 10 pessoas e te dão 10 presentes. Você ganhou 10 presentes no seu aniversário. Isso aí como diz ditado, é para glorificar de pé, igreja. Você ganha 10 presentes no aniversário, você deve ter uma família muito grande. Primeira coisa que eu tenho a dizer. Mas quando você fica mais feliz? Quando alguém te presenteia, ou quando você chega no aniversário, a sua esposa fala assim: essa semana é aniversário do Coito, tem que comprar um presente para ele. Aí você já vem, olha a alegria aqui. Final do mês, o cara faz aniversário final do mês, cadê o negócio dele? Aí não quer presente, não merece presente não. Aí você entra lá na onde? Na Richards? Não. Na Borelli? Não. Vai na Taco. A vendedora já chega: pois não, então eu posso ajudar? Você está procurando uma coisa especial? Não, um presente para amigo. Não é nada especial, um presente para amigo. Aniversário do amigo. Elô, está com uma promoção de bermudas aqui, 69. Não, Deus me livre. Aí você já sabe que na Taco fica lá na primeira fileira de baratinho, porque é para você passar na vitrine e ver R$12 e tu já entra. Aí, não, essas aqui de R$12, tem tamanho tal? Tem sim. Então é dessa aqui que eu vou levar, pode embrulhar. Aí leva aqui. Você quer olhar? Não, só embrulha, minha filha. Embrulha logo esse negócio aí. Então eu te pergunto, quando você fica realmente mais feliz? Quando o seu coração fica mais alegre? Quando você recebe o presente? Quando você dá o presente para alguém? Não precisa responder não. Mas foi isso que Jesus... É isso que Jesus está dizendo aqui. Há maior alegria em dar do que em receber. E a nossa sociedade diz o quê? Se você é alguém que é prestigiado, se as pessoas gostam de você, se você é alguém querido, as pessoas vão te dar presente, vão te lisonjear, vão te presentear, vão te bajular. Não é isso que diz a nossa cultura? Passa o aniversário, você não ganha presente nenhum, você é em depressão. Caramba, ninguém gosta, nem minha mãe deu presente. Não é assim que acontece? Então olha como a cultura de Jesus e a cultura do reino de Deus, não é a cultura dos evangélicos não, porque a gente vai falar disso já. A cultura do reino de Deus, olha como ela é confrontadora, é totalmente o inverso da nossa cultura. Vamos continuar, já falei sobre amar os inimigos. Jesus fala que, desculpa se foi com essas palavras, eu tenho uma memória muito ruim, mas eu sei que está na Bíblia, que falando sobre generosidade, você falou várias coisas a respeito disso, né? Aquele que tem muito com relação àquele que tem pouco. Tem uma passagem muito bonita que fala que, né, se você tem muito, vê seu irmão em necessidade, né? E se você não ajuda o teu irmão, pode o reino de Deus continuar dentro de você? Mas ele fala sobre alguém que tem duas capas, né? O irmão que não tem nenhuma. Ele fala: se você tem duas capas e o irmão não tem nenhuma, você dá uma capa para o irmão que não tem nenhuma. E entenda que quer dizer capa não quer dizer tem coisas que não tem a ver com o nosso tempo, né? A nossa realidade. Então você pensa no que? Tá falando de um terno, você tem 2 ternos, dá um terno para o irmão que não tem. Não é isso que você estava falando, não. A capa naquela época era algo muito mais importante do que um terno hoje em dia. Tá? A capa, se você olhar quantas vezes a Bíblia se refere à capa, só para te dar um exemplo, né? Quando Elias subiu aos céus, qual foi o símbolo da unção que estava sobre Elias que recaiu sobre as mãos de Eliseu? A capa. A capa era algo que você vinha você carregava a sua vida toda. Você não comprava na C&A e alguém tinha uma capa igual a sua. Não existia isso. Então provavelmente a capa era a sua mãe que costurava para você, né? As cores daquela capa tinham a ver com a sua família. A capa te protegia no deserto das tempestades de areia. A capa te protegia. Sabe que no deserto de dia pode fazer 50 graus positivo, mas à noite pode fazer 50 negativo no mesmo dia. Então a capa protegia do frio para não morrer. Então a capa, ninguém vivia sem uma capa. Então, trazendo para os nossos dias de hoje, eu diria que a capa daquela época é o seu smartphone.
Porque quem aqui nunca esqueceu o telefone em casa, estava no ponto, quando viu que esqueceu o telefone, não, e volta para casa correndo para buscar. Ou você falou, deixa o telefone lá, amanhã eu pego, quando voltar para casa eu vejo. Algo que ninguém vive sem hoje, né? Então eu acho que se Jesus estivesse no tempo de ele, ele falou assim, meu irmão, se você tem 12 smartphones, dá um pro irmão que não tem nenhum. Olha, tem irmão dando, glória, cutucando o irmão do lado. Deu uma cotovelada santa, fala a Deus. Então Jesus veio propor uma cultura totalmente diferente daquilo que eu e você temos vivido. Jesus disse assim, quem quiser ser o maior, sirva a todos. Eu te pergunto, a palavra servir, serviço, servente, tem alguma conotação boa, positiva na nossa sociedade? Se você for olhar numa estrutura de empreiteira, quem trabalha com construção, né? Geralmente o servente, por favor, alguém me corrija se trabalha nessa estágio errado, mas geralmente o servente, o cara entrou, ele é o servente, é o primeiro estágio ali. Ele é o aprendiz, é o comecinho de tudo, é isso mesmo? Eu entendo. Servente de pedreiro é o ajudante do pedreiro, não é isso? O cara está fazendo assim, um monte de gente fazendo assim. Então, é quem não sabe nada, é o primeiro, eu diria o aspira, é o 02, é o estagiário, é o nível mais baixo, é o servente. Se seja alguma coisa, chamam, né, o estagiário, o servente. Pega lá na impressora lá para mim. Tá. A sociedade não vê com bons olhos aqueles que são para servir. Um faxineiro, um garçom, qualquer atividade que tenha a ver com servir outras pessoas, tá? Desculpa, eu não tô longe de, se você trabalha com isso, de querer desmerecer a tua profissão e teu trabalho digno. Pelo contrário, eu quero te dizer que no reino dos céus, você tem a maior profissão, a profissão mais importante. Porque Jesus disse que mais importante é aquele que serve do que aquele que é servido. Mas quem é que quer servir nos dias de hoje? Então, a gente analisa e vê que a cultura do reino é totalmente avessa à nossa cultura, às nossas práticas. E como eu te disse, cultura não é algo que você muda assim do dia para a noite. Primeiro, você tem que querer. Segundo, é com muito esforço que você vai conseguir transformar uma cultura que é algo, uma prática que você talvez tenha ouvido dos seus pais a sua infância inteira, no seu colégio, na sua faculdade, talvez 40 anos fazendo daquele mesmo jeito. E agora vem alguém, não eu, mas Jesus, e diz para você que você estava fazendo errado, que é totalmente ao contrário. Não, você estava quase acertando, um pouquinho mais para cá, não, já está andando para cá, mas está tudo errado. É para lá que você tem que ir. Totalmente ao contrário. Então, olha só, nós pertencemos ao reino de Deus. Não cabe mais eu viver na cultura do carioca, ou a cultura do brasileiro, ou a cultura... Não, porque agora eu não pertenço mais a esse mundo, agora eu pertenço ao reino dos céus. Quantos pertencem ao reino dos céus? Então eu tenho que viver a cultura do reino dos céus ou a cultura desse mundo? A cultura do reino dos céus. E aí eu quero aproveitar essa mensagem para te falar algo muito importante. Por favor, não se sinta ofendido se você se enquadrar em alguma dessas situações. Se a gente já viveu alguma experiência, eu e você nesse aspecto, não entenda como um recado para você, mas eu preciso falar sobre isso. Porque existe uma cultura do crente. Como o mundo geralmente nos vê. E querido, eu não sei se você já parou para analisar isso, mas não é com muito bons olhos que o mundo vê a gente. Muitas das nossas atitudes, das nossas práticas, dos nossos costumes, que na verdade muitas das vezes não está nem enquadrado em reino, cultura do reino ou cultura da terra, está enquadrado em, desculpe a palavra, mas educação. E eu preciso falar sobre isso com vocês, porque isso é para mim também. Então, falando de cultura, eu quero te dar alguns exemplos. Muitas das vezes nós confundimos esse conceito de servir. Agora você vai começar a entender um pouquinho por que essa imagem está aqui o tempo todo. Esse conceito de servir, o
conceito de irmão. Ô irmão, tal, me ajuda aqui. A gente confunde essa palavra irmão, e nós trouxemos essa palavra, usamos apenas essa palavra para os nossos próprios interesses, né? Usando uma expressão muito conhecida, é só o venha a nós, o vosso rei não tem nada. Então tem muita gente que recorre ao irmão, porque é irmão e tem que ajudar, porque a palavra diz que tem que ajudar, né? Você tem que servir. Só usa isso quando o foco está no outro. Não, a Bíblia fala que tem que servir, meu irmão, você tem que me servir. Mas quando Jesus não falou isso que nós devemos servir uns aos outros para você cobrar os outros de te servir. Não foi para isso que Jesus veio propor esse ensinamento. Jesus veio nos desafiar a servir aos nossos irmãos. Jesus nunca serviu ninguém esperando alguma coisa em troca. O próprio Jesus veio, deu a sua vida para resgate de muitos, mas ele não queria nada em troca. Se ninguém servisse a Jesus em toda a vida dele aqui na terra, Jesus não ia subir frustrado no céu. Algumas pessoas serviram a Jesus, outras não, mas Jesus não veio aqui esperando ser servido. Ele veio, como ele mesmo disse, para servir. Então olha só, vou te dar um exemplo que acontece muito no nosso meio, infelizmente. Você vai, é por isso que eu falei que ia falar isso agora. Você vai numa festa, no aniversário de alguém, você não leva presente para a pessoa. Você chega na festa, você come como se fosse a tua última refeição. Parece que o jejum vai começar no dia seguinte, ou no final daquela festa, a pastora pega o microfone, a partir de agora começou o jejum. É engraçado e trágico também. É engraçado, mas é trágico também. Vou te dar um exemplo. Quando eu estava fechando a casa de festa no meu casamento, a primeira coisa que eu cheguei lá, todo cheio de argumento para negociar, não, olha só, nós vamos ter que negociar esse preço aí, porque no teu orçamento você coloca aqui bebida alcoólica. E a minha festa, eu sou cristão, sou amigos cristãos, não vai ter bebida alcoólica, então a gente vai ter que negociar esse preço aí, meu irmão, porque não tem bebida alcoólica. Eu falo, pode esquecer, porque o que crente não bebe, ele come para compensar. E ficou mesmo preso, não teve conversa não. Dona Carmen falou, pode esquecer, porque você não bebe, vocês comem. Porque botar de bebida tem que compensar de comida. Olha a imagem que o mundo tem da gente. Então, aí, sabe o que aconteceu? Eu comecei a ficar muito constrangido quando às vezes eu ia na casa de um amigo do trabalho, alguma coisa assim, e aí eu chegava lá, principalmente quando era o primeiro. Porque aí chegava todo mundo e falava assim, eu trouxe isso aqui pra você. Não um presente, mas às vezes um refrigerante. Fiz um pudim e trouxe aqui. Fiz uma torta, comprei essa torta aqui. Onde é que bota o sorvete? E eu já começava a ficar assim, eu não trouxe nada. Olhava a carteira assim, só tem R$10. Ficava constrangido. A pessoa abre a casa dela para você e te convida, mesmo que ela te convide para um jantar, irmão. Sabe, mas o que eu aprendi, infelizmente, com o mundo, que a regra da boa vizinhança, da educação, diz que você deve levar alguma coisa para casa da pessoa também. Queremos as nossas necessidades atendidas. Isso tudo tem a ver com o que eu disse. A gente olha essa palavra serviço, a gente só acha que os irmãos têm que nos servir, mas a gente nunca pensa que a gente tem que servir os nossos irmãos. Então eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer uma coisa aqui. Então eu te disse, por favor, não fique chateado comigo. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Eu te confesso de coração que eu nem sei quem é, se é uma pessoa, se são algumas, se é todo mundo, eu não sei quem é. Mas eu fiz uma pergunta, o que você faz entre 12:30 e 1h na sua casa, principalmente domingo? O que você faz? Almoça? Quem almoça domingo, 12:30? Quem fica de jejum todo domingo aqui? Ah, bom, porque pouca gente levantou a mão. Já tá achando que eu estava errado. E aí, você sabe que geralmente, quase todo domingo, né, a minha mãe
é o tempo que a gente tem junto. O Léo vai com a Bruna, eu vou para a Letícia, a gente almoça junto lá, em família. Às vezes ela chama a Thalita também, minha prima, Rafael. E na semana é o tempo que a gente tem junto para estar como família. Meu irmão, a Letícia é meu testemunho que não me deixa mentir. Todo domingo, 12:30, toca o telefone. Todo domingo, 12:30, toca o telefone. Eu fico pensando, o que a pessoa do outro lado está fazendo domingo, 12:30? Não é para você ligar para perguntar um negócio, não. É no mínimo meia hora de conversa. Meia hora. E a minha mãe está ali, a gente sentado, e minha mãe com a comida, e todo mundo sentado assim, vamos mãe, vamos comer. Mãe, olha a hora do almoço. E ela fala, não, vai comendo aí, vai comendo e tal. Por ela vai ficar ali, se ficar até 3 da tarde, ela fica e só depois ela vai comer. Mas eu sei o quanto ela gosta desse momento, de poder estar ali com os filhos, com o netinho dela, com a Thalita, que é a sobrinha dela, poder conversar, poder rir, poder, sabe, ter um tempo para ela e com a família, porque se você conhece um pouquinho da vida da minha mãe, você sabe o quanto que ela vive muito mais em função dos outros do que dela mesma. Então, eu confesso, eu não sei quem é. Eu nunca fui lá olhar o Bina e nem peguei o telefone para falar, mas eu queria te pedir encarecidamente que domingo, 12:30, na hora do almoço, você não liga para a apóstola. Ela sempre faz a comida, tá sempre fazendo um monte de coisa. E ele fica segurando o telefone com uma mão e só tem uma mão, fica muito mais difícil. Mas eu estou falando isso não é só por causa da minha mãe, é o princípio da... Alguém está com uma necessidade do outro lado. Não sei se é conversar, se é uma pergunta, não sei. Mas a gente olhar a necessidade dos outros também. Então olha só que interessante. Isso aqui eu já passei muito também. Por favor, não fique chateado. Se você já viajou, você já passou por isso também. Você viaja, aí a pessoa, você chega, a pessoa, a primeira pergunta que faz, o que você trouxe para mim, hein? Lá da viagem. Aí eu penso em Jesus, penso no amor de Deus. Mas lá dentro eu estou pensando assim, o que essa pessoa que está me cobrando já trouxe para mim de qualquer lugar, que fosse de Madureira, o que ela já trouxe para mim? Nada. Mas quer que quando a pessoa viaja, traga para ela. Poxa, não trouxe nada para mim, caramba, não sei o quê. Eu escrevi, acho que isso não sei se fez, mas durante o congresso de louvor, irmão, era um corre danado. Até te peço perdão se você às vezes veio falar comigo uma coisa, perguntou, né? Só algumas pessoas sabem a intensidade de coisa que tinha que resolver e levam assim para onde, né? Quantidade de atividades ao mesmo tempo e problemas para resolver que tinha. Mas aí no meio daquele furacão, o Leonardo Bueno, tá aí o Leonardo Bueno? Tá ali, ó. Queria te honrar, meu irmão. No meio dessa confusão, um dia, em algum momento da minha vida, eu não sei, eu falei para ele que meu chocolate preferido era chocolate com coco. Principalmente aquele It Coco, é esse o nome? It Coco da Garota. Quase você não acha assim para vender. Ele provavelmente ouviu, aí no meio desse congresso, aquela confusão, ele chegou e falou assim, alguém disse que você gosta desse chocolate aqui, aí me deu. Aquele chocolate, não, apenas um chocolate. Mas que um dia ele ouviu que eu gostava muito daquele chocolate e lembrou e trouxe para mim. Eu queria honrar a tua vida, Leonardo, pelo teu coração, pela tua atitude. Eu sei que custou 30 centavos, tô brincando. Mas pelo teu coração de suprir ou atender, ou mesmo fazer um mimo para outra pessoa, um carinho para outra pessoa. Eu me senti acariciado, não só por você, mas pelo Espírito Santo naquele momento. E comi, claro, depois. Então, por último, nesse assunto, meu Jesus amado, você sabe que eu trabalho como designer gráfico, né? Para muita gente faz aquelas coisas no computador, faz essas coisas no computador. Eu preciso dizer de novo, meu irmão, por favor, não se sinta ofendido. Eu quero mudar a nossa cultura de entender isso, porque eu também já fiz isso com outras pessoas. Mas muitas e muitas vezes
alguém chega para mim e fala assim, pô, Thiago, eu queria pedir tua ajuda e tal, você mexe com o computador, você podia fazer isso assim para mim e tal, tô abrindo uma empresa, ou seja o que for. Não quero nem dar muito exemplo, se eu falo um negócio que você pediu, você nunca mais vai querer olhar para mim. Mas, e talvez você tenha feito isso com outras pessoas, talvez eu tenha feito isso com alguns de vocês aqui, se eu fiz, eu quero te pedir perdão. Mas, querido, é como eu te disse, nessa hora eu não posso querer olhar para o Michel como meu irmão. Aquilo ali é o trabalho dele, é o ganha-pão dele. Eu não posso querer porque ele é meu irmão, pedir que ele faça para mim porque é irmão. Pô, cara, faz aí para mim, de graça, porque também é irmão, tal, dá uma força, ajuda aí. Meu coração é sempre para ajudar, eu já ajudei muitas pessoas. Mas não é pelo tempo que eu vou gastar, ou pouco tempo que eu tenha, ou pelo dinheiro que eu vou deixar de receber, não é nada, por nada a ver com isso. É pelo princípio. Pelo princípio. Eu estou falando do entendimento de que normalmente a gente só quer ser servido. Tá? Porque eu te digo o seguinte, talvez você, sei lá, você trabalha com salão de beleza, ou você faz o cabelo das irmãs. Aí a irmã é advogada. Aí você vai e pede para a irmã que é advogada te ajudar lá no processo, na justiça. Não, a irmã te ajuda, mas você deu algum cabelo para ela de graça? Tô falando da Letícia não, tô só dando um exemplo. O cabelo da Letícia sou eu que faço, brincadeira. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? É o princípio de que a gente normalmente vive nessa cultura de que eu tenho que ser servido, mas eu não quero servir os meus irmãos. Esse é o problema, é a essência dessa coisa toda. Religião e reino, eles vão estar sempre em lados opostos. Jesus, nessa passagem do Sermão do Monte, Mateus 5, acho que é 5, 6, 7, talvez 8, normalmente ele fala assim, ó, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Só essa frase de Jesus já era algo muito confrontador. Porque ele está dizendo, olha, os religiosos e os profetas da lei disseram isso, isso, isso. Eu, porém, vos digo. Os religiosos não queriam nem saber o que Jesus ia dizer depois. Eles já fechavam o coração aí. Quem é esse cara para vir aqui e achar que ele é maior do que a lei, do que os profetas? Quem ele pensa que é para falar um negócio desse? Eu, porém, vos digo. E eles nem ouviam o que Jesus disse. Porque Jesus, em momento algum, ele queria acabar com a lei. Se eles pelo menos mantivessem o coração aberto depois dessa frase, eles iam entender isso. Mas Jesus não veio destruir a lei, Jesus veio elevar o nível. Então, por exemplo, Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito. A lei diz que se você se deitar com outra mulher, e comete o adultério, enfim, você comete adultério e tal. Eu, porém, vos digo que se você olhar para outra mulher que não seja sua, com um pensamento impuro, você já adulterou com ela. Então Jesus, ele não veio para desfazer aquela lei. Jesus veio subir o nível. Jesus veio elevar o nível. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus nos constituiu reis. Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Então, quando Jesus morreu na cruz, você sabe que o véu do templo se rasgou. A partir daí, todos nós passamos a ter livre acesso diante do Pai. Livre acesso não significa acesso de qualquer maneira. Livre acesso quer dizer que todos agora podem entrar, mas continuam havendo regras para entrar naquele lugar. Uma das regras é a santidade. Então, Jesus não rebaixou o nível para entrar na presença dele para que todos pudessem entrar. Jesus nos elevou ao nível de reis e sacerdotes. Agora nós temos o mesmo entendimento, a mesma responsabilidade de um sacerdote. Você é o sacerdote da tua própria vida, você é o sacerdote da tua casa. Jesus te elevou ao nível de rei e sacerdote para que agora você pudesse entrar na presença dele. Mas essa frase era muito confrontadora. Eu, porém, vos digo. Então Jesus fala sobre a oferta, como a religião oferta e como se oferta no reino. Jesus falou sobre oração, como se ora, como o religioso ora, como isso está lá tudo em Mateus 6, depois se você no grupo você vai falar sobre isso, mas como o religioso ora e como alguém que tem uma visão de reino ora. Jesus falou sobre o jejum, como o religioso jejua e como alguém que
vive o reino, jejua. Jesus o tempo todo estava confrontando não a religião judaica com a religião evangélica. Jesus estava confrontando a religião com o reino de Deus. Então, o que Jesus estava querendo dizer com tudo isso? A religião, ela funciona por hábitos. O reino funciona por natureza. A religião está fundamentada naquilo que você faz. O reino está fundamentado naquilo que você é. Hoje nós vivemos uma crise entre ser e ter. A religião se fundamenta em hábitos. O reino se fundamenta em essência, em ser, muito mais do que fazer. Nem sempre as tuas atitudes representam quem você realmente é. O que é a tua essência. Um exemplo prático disso, talvez você nunca tenha vindo no mutirão, porque o setor marca aos sábados e talvez você trabalhe aos sábados. Mas lá no teu coração, mesmo no teu trabalho, você sabe que está tendo mutirão e o teu coração está assim, poxa, como eu queria estar lá hoje com meus irmãos, servindo, limpando a casa de Deus. Puxa, como eu queria estar lá. Mas você está preso no trabalho. E tem aquele irmão que veio aqui em todos os mutirões, mas ele saiu da casa dele pensando assim, hoje tem mutirão. Eu vou porque se eu não for, depois meu discipulador vai ficar perturbando que eu não fui, o pastor vai ficar perturbando que eu não fui. Então, para depois ninguém perturbar, eu vou. Eu te pergunto, quem desses dois você acha que está vivendo uma cultura do reino? Não tem a ver com fazer, não tem a ver com atitude, tem a ver com essência, com natureza. Porque Deus não vai olhar apenas a atitude. A atitude, se eu posso enganar aqui todo mundo ao meu redor, mas a Deus eu não vou enganar, porque Deus sabe qual é a minha essência e o que está dentro do meu coração. A única coisa que será respeitada não é o que você faz, mas é o que você é. Nós não precisamos pedir respeito se nós somos pessoas dignas de respeito. As pessoas vão observar e vão nos respeitar. Você ter muito ou pouco não é o que você tem que gera o respeito. Respeito não está baseado nos resultados. Resultados geram admiração. Respeito só é gerado quando nós temos o caráter de Cristo. Preste atenção nisso. Resultados geram admiração. Respeito só é gerado quando nós temos o caráter de Cristo. Tiago, de onde você tirou isso? Estava ouvindo o apóstolo Gustavo Lara ministrar sobre isso. Ele fala isso com muita propriedade. Essa revelação é muito linda. Ele diz o seguinte: Salomão, diante da rainha de Sabá, quando entrou no reino de Salomão e olhou toda aquela beleza, todo aquele esplendor, ela ficou admirada com o reino de Salomão. Mas Salomão, ela admirou, a passagem diz que ela admirou a beleza, a grandiosidade e admirou a sabedoria de Salomão. Mas Salomão não conquistou o respeito da rainha de Sabá. Você vai entender já o que eu quero dizer com esse respeito. Daniel, diferente de Salomão, não tinha nada. Daniel não tinha nada. Ele sim conquistou o respeito do rei Nabucodonosor. Rei Nabucodonosor, quando viu o caráter de Cristo expresso na vida de Daniel, não só ele, na verdade foram 3 reis que se aconselharam com Daniel. Então não tem a ver com o que você tem, não tem a ver com os resultados, não tem a ver com o seu poder financeiro, não tem a ver com nada disso. Isso não vai gerar respeito. E quando eu digo respeito, ser uma pessoa que expressa o caráter de Cristo e vai fazer com que as pessoas olhem para você e não apenas te admirem, mas se aconselhem contigo, respeitem aquilo que você é, respeite o que Deus tem na sua vida, porque elas veem Deus na sua vida. Então Salomão conquistou admiração, mas Daniel conquistou o respeito do rei Nabucodonosor. Isso é o que acontece quando a gente tem o caráter realmente de Cristo. Uma coisa é gerar admiração, a outra coisa é gerar o respeito. A igreja de Cristo não vai ser respeitada pelos resultados.
A igreja de Cristo vai ser respeitada por ter o caráter de Cristo. Sabe o que eu quero dizer com isso? A gente pode crescer absurdamente aqui, se tornar uma igreja de 4, 5 mil membros, construir uma catedral lindíssima nesse lugar. As pessoas aqui do bairro, da região, falam: caramba, que igreja linda, vocês viram a obra que eles fizeram lá, você viu? Caramba, que coisa linda de ver, pô, melhorou o bairro, tá lindo. Isso é admiração. Não é isso que Deus está esperando de nós. Eu prefiro, e eu creio que Deus prefere 1000 vezes mais, que nós sejamos conhecidos como uma igreja aqui no bairro, que a vizinhança, que as pessoas que moram na sua rua e sabem que você congrega nesse lugar, dizem assim: olha, eu conheço muito crente, realmente, tá, esse povo é meio estranho, mas aquele pessoal lá da comunidade evangélica de Irajá, aquele pessoal ali eu respeito. Daquele pessoal ali eu não posso falar nada. Eu não tenho nada de mal para falar, nada de ruim. Aquelas pessoas merecem meu respeito. Não é admiração que a igreja precisa suscitar na sociedade, é o respeito. Não é que nós não possamos ter grandes templos maravilhosos como o de Salomão, mas não é isso que vai conquistar o respeito da sociedade. Isso só conquista a admiração. Respeito tem a ver com o quanto de caráter de Cristo tem em nós como igreja. Então, o apóstolo Gustavo Lara, ele fala uma frase que a igreja dele também trabalha com grupos familiares, e ele fala um princípio muito profundo que eu quero compartilhar com vocês. Ele diz o seguinte: eu acredito em uma igreja de resultados, mas que não negocie o caráter de Cristo para alcançar os resultados. Você não vale pelos seus resultados, você vale pelo que você é. Então, eu quero abrir os teus olhos, porque às vezes a gente olha alguma igreja em outro país ou em outro lugar, a igreja é muito grande, caramba, poxa, nossa igreja está tão fraquinha comparada com essa igreja. Querido, eu quero dizer o seguinte: se a gente infelizmente tem muita gente por aí que para obter resultado está negociando o caráter de Cristo. Então, se a gente começar a dizer aqui: olha, querido, não tem problema se você, sabe, traiu a sua esposa, Deus vai perdoar, tá tudo bem. Olha, não tem problema se você no teu trabalho tiver uma oportunidade assim, sabe, de você pegar um dinheiro bom ali e você se fazer ali naquela grana, se dá essa oportunidade, meu irmão, aproveita. Irmão, isso aqui vai lotar de gente, vai faltar cadeira aqui, porque não tem caráter de Cristo. É um evangelho muito fácil de ser vivido, e a Bíblia diz que o reino de Deus é obtido com esforço, com muito esforço. A Bíblia diz que o caminho é largo, mas a porta é estreita. Você sabe o que eu entendo desse versículo? Tem muita gente que está indo no caminho, e normalmente o que acontece é igual eu falei da história da prova. Não, eu tirei 6, mas a maioria aqui tirou 5. Aí o cara está ali, ele tem certas atitudes que quando é questionado, ele fala assim: não, eu fiz sim, mas tem gente que está muito pior do que eu. E ele está no bolo, ele pensa assim: ó, na média eu estou bem, só que a porta é estreita. Sabe o que eu entendo isso aí? Na hora da porta, de entrar no reino de Deus, irmão, não tem multidão, não tem a galera, não, mas na média aqui eu estou bem, é um por um. Aí nessa hora não tem, Jesus fala assim: olha, você fez isso. Ah, eu fiz, mas o meu vizinho, que também é lá na igreja, ele não tem vizinho não, meu, que é eu e você. É eu e você, aqui a porta é estreita, só passa um de cada vez. Não é do melhor que o meu irmão ou pior que o meu irmão, não tem isso, é você e Deus. E o quanto do caráter de Cristo tem dentro de você. Então, continuando isso aqui, ele fala disso, né, que eu acredito numa igreja de resultado, mas que não negocia o caráter de Cristo para alcançar os resultados. Você não vale pelos seus resultados, você vale por quem você é. Então, preste atenção nisso aqui. Alguns têm apenas a semente do reino, outros têm um raminho, outros já estão com uma árvore. A glória de um líder é saber honrar uma pessoa que ainda não manifestou grandes frutos. Eu vou repetir essa frase. A glória de um líder é saber honrar uma pessoa que ainda não manifestou grandes frutos. Porque esse é um líder de fé. Ele diz assim, ó: honre a semente do reino de Deus que está dentro do seu irmão.
Talvez hoje seja apenas uma semente, mas um dia será uma árvore. Não é a mesma coisa honrar quem já é uma árvore do que honrar aquele que é apenas uma semente hoje. Mas é apenas uma questão de tempo. Não importa o processo de crescimento que o seu irmão esteja, honre sempre a semente que está dentro dele. Quantos estão compreendendo? Diga amém. Então, para a gente finalizar, como eu disse, né, lá em Apocalipse 1:6, está aquela passagem: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Ele nos fez reis e sacerdotes. Só que, muitas das vezes, nosso entendimento é esse aqui, ó. Ele me fez rei e sacerdote. Agora, meu irmão, agora eu quero reinar. Vou sentar no meu trono aqui, dar ordem. Eu quero ser servido. Agora eu sou rei. Vou reinar. A nossa visão de rei e reino, ela é muito deturpada, principalmente porque a gente não vive numa monarquia. A gente vive numa democracia. Quem você pensa que estão nas posições de governança, que é a principal associação que a gente tem com o rei, né, porque é aquele que governa, são os nossos políticos que estão ali para ser servidos. Eles só querem, a grande maioria só quer se beneficiar da posição que está e roubar dinheiro, e você sabe como é que funciona. E essa, infelizmente, é a visão deturpada que a gente tem de alguém que ocupa um cargo de rei, de governança. É essa a visão deturpada. Só que a palavra reino, traduzida da palavra kingdom em inglês, essa palavra kingdom é uma abreviação de King's Domain, que significa domínio do rei. Um rei que domina, domínio do rei. Aqui, quem domina, quem manda é um rei. Essa é a tradução mais fiel dessa palavra reino, kingdom. Só que ao mesmo tempo, Jesus diz que o maior não é aquele que está à mesa, é aquele que serve. E o próprio Jesus diz, em Lucas 22:27, mas eu estou entre vocês como quem serve. Jesus disse em Marcos 10:45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o que eu quero te dizer é que quando a gente lê a palavra reino e a gente imagina aquela coroa ali, se você olhar a vida de Jesus e o reino que ele veio propor, tem a ver com a próxima imagem, Rafaela, por favor. A coroa que ele estava falando para essa vida aqui, era essa coroa. Eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Você entende a diferença que tem entre as duas coroas e a associação que a gente faz a respeito de reino? Porque o conceito de reinaremos com ele é que nós reinaremos na eternidade. Para que você tenha uma coroa de ouro na eternidade, é preciso que nessa terra você tenha uma coroa como essa. Porque servir aos outros, querido, você tem que concordar comigo que não é algo agradável. Servir é trabalho, é cansativo, é desgastante. Só que foi isso que Jesus veio fazer por nós. Servir. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, como ele só veio para nos servir, essa foi a coroa que ele recebeu dessa terra. Muitas das vezes você vai servir a muita gente, e tudo que você vai receber em troca, em algumas vezes vai ser ingratidão, vai ser suor, vai ser lágrimas, e às vezes até lágrimas de sangue. Mas o propósito de Deus para isso não era simplesmente que você sofresse nessa terra. É porque quando você chegar no céu com essa coroa que você conquistou aqui na terra, a
Rafaela, próximo slide, por favor. Ele vai trocar a tua coroa de espinhos por uma coroa de ouro. E aí sim, nós reinaremos com ele. No céu vai haver uma troca de coroas. Porque aqueles que buscaram essa coroa vão receber aquela. E aqueles que buscaram essa coroa vão receber aquela. Sabe por quê? Porque o reino de Deus é regido por leis inversas à nossa cultura. Princípios contrários à nossa cultura. A religião quer ver quem é o maior. O reino quer ver quem é o que mais serve. A religião considera a sua posição. O reino considera a sua capacidade de servir. Eu só quero te abrir mais um parênteses para a gente encerrar nessa frase que fala que a religião considera a sua posição. E eu não quero criticar hierarquias, mas eu quero só te provar como a gente valoriza demais isso. Jesus nunca, olha essa frase interessante que eu ouvi, Jesus nunca chamou ninguém pelo seu título. Jesus sempre chamou pelo nome. Todos que Jesus chamava, todos que Jesus se referia, ele chamava pelo nome. Jesus não está preocupado com posição, com hierarquia, com quem você é, em que estágio que você está. Jesus está preocupado com quem você é. A sua essência, a sua natureza. É isso que importa no reino. Isso que importa no reino. Querido, graças a Deus, na nossa igreja, eu tenho certeza que você nunca passou por uma experiência de chamar o pastor pelo nome dele e falou: ô, querido, sou o pastor Nilber, sou o pastor Rafael, me respeite. Respeito. Graças a Deus, eu tenho certeza que você nunca viveu uma experiência dessa aqui na nossa igreja. Porque os nossos pastores entendem isso, esse princípio, a gente vive isso. Mas muitas das vezes nós valorizamos isso muito mais. Isso aqui é a mesma coisa. Por que a oração do pastor é mais forte do que a oração do meu líder lá no grupo familiar? Só a oração do pastor que vai resolver, a oração do líder não resolve. Quem considera hierarquia, cargo, título, posição, querido, é religiosidade. O reino de Deus não considera isso. Claro que existem momentos e circunstâncias, né? Como Elias e Eliseu. Elias tinha uma autoridade espiritual que Eliseu não tinha ainda, e aquele manto foi passado. É claro que existe a importância da imposição de mãos pelos nossos líderes. Mas o problema é quando você acha que só a oração do pastor que resolve, que a oração do teu irmão não tem valor nenhum. Porque se você acha que a oração do teu irmão não tem valor nenhum, você acha que a tua oração não tem valor nenhum, e aí o poder da cruz se esvaiu, perdeu todo o seu efeito, todo o seu sentido. Porque Deus não queria apenas um sacerdote, Deus nos constituiu reis e sacerdotes. Mas não para reinar, como a gente viu aquela imagem, alguém para ser servido, mas para servir os nossos irmãos. Um rei por sua essência, a referência principal que a gente tem no nosso mundo de hoje é a Rainha Elizabeth. Meu irmão, a Rainha Elizabeth não está preocupada em... Ela é muito respeitada, venerada pela sua nação, mas a preocupação dela principal é o povo. Ela vai e cobra dos seus governantes quando ela vê que o povo não está bem. Ela está ali para servir o povo. E o povo só respeita e tem aquela veneração, todo aquele respeito por ela por causa disso, porque eles sabem que ela está preocupada com o povo. Por isso que a gente tem uma visão deturpada de rei, de reino. A gente pensa que é uma pessoa que está para ser servida. Não, o rei, ele está ali para servir ao povo. E nós precisamos. Essa visão de reino fala sobre muitas coisas. Jesus lá no Sermão do Monte fala sobre muitas coisas, mas para mim a essência de tudo isso tem a ver com esse entendimento que esse reino, que essa coroa que nós recebemos, não foi para ser servido, foi para servir os nossos irmãos. Se no reino de Deus o maior é aquele que mais serve, eu preciso servir vocês mais do que eu já tenho servido. Diga para o irmão que está ao seu lado: meu irmão, eu preciso te servir. Diga para a pessoa que está do outro lado: eu preciso te servir. Vamos nos colocar de pé.